Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente às nossas videoaulas. Na videoaula de hoje, nós vamos abordar alguns assuntos que são tratados nas unidades 2 e 3 do seu livro-texto. O primeiro assunto da unidade 2 refere-se à abordagem construcionista. Nós vamos abordar um aplicativo, como eu havia mencionado para vocês anteriormente, o aplicativo Scratch. Vamos ver como ele pode ser utilizado para as suas aulas. Já na unidade 3, nós veremos alguns recursos disponíveis na web, recursos prontos, como simulações e vídeos, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora como isso funciona, ok? Vamos comigo? Como eu havia dito para vocês, aqui está um aplicativo Scratch disponível na página scratch.mit.edu. Esse aplicativo ele permite que você faça interações com ele na própria página da web. Há também a possibilidade de você baixar o programa. Então a tela de trabalho do aplicativo é basicamente essa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vamos fazer o personagem aqui, desenhar um quadrado. Então eu posso pegar, por exemplo, o comando mova 10 passos, eu posso trocar aqui para ficar um pouco maior, para 100 passos, e eu posso fazer com que ele gire um determinado ângulo, que seria 90 graus. Ok. Então essa aqui é a minha unidade básica do programa. Como eu quero fazer um quadrado, eu preciso repetir essa unidade básica 4 vezes. Então nós vamos lá em controle, repita 4 vezes, certo? Vamos ver se ele já faz isso. Ok, ele executou o movimento, porém ele não fez nada. O que está faltando? Está faltando a caneta. Lembre que, como é uma abordagem construcionista, tudo o que ele precisa fazer, você tem que dizer a ele. Então você vai precisar usar a caneta. Se você usa a caneta, no final você vai precisar levantar a caneta. Ok? Vamos ver o que ele faz agora. Está lá o nosso quadrado. Ótimo. Eu posso fazer outros quadrados. Se eu quiser aumentar, por exemplo, aqui para 200 passos. Porém, vocês vão notar que eu vou ter o desenho anterior ali. Então eu posso colocar um comando para ele apagar tudo. Então, aqui são os comandos de movimento, aqui são os comandos de aparência, aqui ele pode emitir sons, como por exemplo, o toque do miado do gato. Aqui você pode definir a questão da caneta, a cor da caneta pode ser modificada. Aqui é uma parte que você pode criar variáveis. Esse aqui seria um dos eventos. Você pode utilizar, por exemplo, esse para iniciar. E daí quando eu tocar a barra de espaço, o programa vai iniciar. Esse de controle, que tem a repetição, que tem algumas condicionais. Aqui tem os sensores, que permitem fazer, se o personagem tocar numa determinada cor ou tocar em algum símbolo, ele vai executar alguma tarefa. Os operadores, que são operadores matemáticos, adição, subtração, multiplicação, divisão. Comparativos, menor, igual ou maior. Operadores lógicos e ou e não. E alguns outros aqui. Aqui tem algumas funções, como raiz quadrada. Vou puxar para cá, mostrar. Tem o módulo, arredondar para baixo, raiz quadrada, seno, cosseno. Então tem várias funções matemáticas. Então eu preciso que ele apague os desenhos anteriores. Então eu vou pegar esse apague tudo
e vou colocar no início para que ele sempre comece um desenho novo. Outra coisa que eu não tenho garantia é que o gato sempre vai parar no mesmo lugar. Então, na aba de movimento, eu vou pedir para que ele sempre aponte para a direção 90 graus. E também que ele inicie da origem, né? X igual a 0, Y igual a 0. Isso é o centro da tela aqui do palco. Se eu quiser deslocar um pouco a posição do personagem, eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 50 para X e menos 50 para Y. Ele vai ficar um pouco mais para baixo. Então agora eu vou apertar a tecla de espaço e pedir para ele executar o programa. E está aí. Então, essa é a base, é um programa bastante simples e intuitivo e que permite uma série de possibilidades. Então, aqui nesse ícone você tem alguns exemplos de projetos do Scratch que já foram feitos. Esses exemplos podem servir para você se basear para criar seus próprios programas de Scratch. Então tem histórias, tem aqui algumas histórias em quadrinhos, tem alguns que inclusive utilizam a câmera aqui para detecção de vídeo. Então todos eles têm as animações, por exemplo aqui, o animar o caranguejo. Ele carrega o projeto aqui e você pode ver o interior do projeto aqui, para ver como ele foi programado. Certo? Aqui ele executa quando clica em bandeira verde. Então, toda essa ação do caranguejo aqui, ela está prevista nesse programa que está composto de 3 partes. Certo? Então, em relação ao Scratch, seria basicamente isso. Acessar a página e verificar os exemplos e tentar utilizar. Agora vamos ver um pouco sobre as simulações. No livro-texto é mencionado este site, PhET, Interactive Simulations, da Universidade do Colorado. Então, nesse aplicativo de simulações, ele funciona através de JavaScript, e essas simulações elas podem ser baixadas para um computador e funcionam offline. Então vamos escolher aqui uma simulação, por exemplo, na área de física. Nós podemos ver aqui na área de física tem várias possibilidades, né? Nós temos algumas aqui como balões e eletricidade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma que é o decaimento alfa. Aqui ilustra alguns núcleos de átomos de polônio que, quando eles emitem uma partícula, eles decaem para o átomo de chumbo. Então, você pode adicionar quantos você quiser aqui. E aqui, nesse botão de iniciar, ele começa a atividade. E você observa que cada átomo que emite energia, ele decai para o chumbo 207 aqui. E aqui vai aparecendo um gráfico. E esse gráfico, ele ilustra, né, os decaimentos. E dá para ver, por exemplo, que agora que restaram só 2 aqui, agora só 1, ele vai ficando mais raro, esses decaimentos. Então isso combina exatamente com o que prevê um decaimento exponencial. Então, além da física, ainda existem outras ciências aqui, como a biologia, a química, ciências da terra, matemática, que contêm simulações de fenômenos que são muito difíceis de reproduzir em laboratório e que tem nessas simulações um excelente aliado para ilustrar esses fenômenos. Como eu já disse, essas simulações elas podem ser baixadas no computador, desde que ele tenha a máquina Java instalada, porque ele precisa do Java para fazer
para ele funcionar, certo? Basicamente seria esse o nosso assunto de hoje.